Se eu tiver um infarto, é bonito. Eu vou pro CTI, eu boto um stent, né? É objetivo, é tangível. Mas você sofreu um apagão, você não conseguir saber onde você está, você querer chorar e não saber por quê, isso não tem nome, é fraqueza. Falar de burnout, vamos falar dos profissionais de saúde na pandemia. Aquilo é burnout. Exato. Todos. Da limpeza, ao porteiro, ao segurança do hospital. Ali as pessoas começaram a morar no hospital porque não podia nem ir em casa. Literalmente. Então é um adoecimento focado no trabalho mesmo, naquele nicho. Você vê isso nas empresas que você trabalha? Muito. E eu vejo, né, que existe um grande valor, seja resiliente. Aí tá, resiliente, só que a resiliência, né, é o exercício de você passa por uma pressão, você supera, depois você relaxa, e aí você volta, né? Quando fala, não pode ficar na zona de conforto. Eu adoro zona de conforto, tem cafezinho, tem amendoim, tem jujuba. Só que você vai mudando, você vai aprendendo, você amplia a zona de conforto, você muda de lugar. Você não pode quebrar. E ali, o período da pandemia, aquilo foi tóxico. Para todo mundo, mas para os profissionais. Exato, porque a gente vivia ali tendo que cuidar, sem saber se a gente ia adoecer, se ia levar para casa para contaminar as pessoas que a gente ama e sem poder deixar de assistir, com medo, sem recurso. Muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos auxiliares de enfermeira morreram na por pandemia. Covid. Exato. Isso é pouco divulgado, mas aconteceu. Exato. Colegas mesmo. Exato. Aconteceu. Muita morte. Então, essas pessoas literalmente estão queimando ainda. Isso ficou de trauma, sim. E a gente, a memória, né, às vezes social, acaba sendo curta. A gente vive na coisa do muito descartável. Mas as coisas que a gente viveu na pandemia, a gente ainda tem que olhar. E não é à toa, quando você pega da pandemia para cá as licenças de INSS, sem dúvida nenhuma, tanto o impacto de causa, mas o impacto também em dar visibilidade a isso. Mas a gente vê muito burnout e as pessoas com medo de se colocar porque é a doença invisível. Se eu tiver um infarto, é bonito. Eu vou pro CTI, eu boto um stent, né? É objetivo, é tangível. Mas você sofreu um apagão, você não conseguir saber onde você está, você querer chorar e não saber por quê, isso não tem nome, é fraqueza, né? Então, ainda mais quando a gente fala da saúde, você tem o papel de conduzir o outro, você pega dentro da área médica, você tem as pessoas ali, os anestesistas, com acesso fácil a drogas psicoativas que acabam com suas vidas. Com certeza. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.